Fala nação e complicou para o Flamengo. Milan e Atlético de Madrid entram na briga por Jorginho e o atleta fica mais distante do clube carioca. Então vamos trazer todas as informações do Flamengo relacionadas ao mercado da bola pelo canal Placar TV Programa. Placar aberto a quem deixamos aqui créditos na descrição. Parece que agora o nosso Mengão terá que partir para um plano B. Então, já chega, participa do nosso vídeo, deixa sua opinião nos comentários e, é claro, deixa o seu like para fortalecer em nosso crescimento. Chega de enrolação, vamos acompanhar essa novela Jorginho que parece que terá um final triste para o nosso Mengão. Para que o torcedor não seja iludido de que o Jorginho já vai ser jogador do Flamengo. Eu acho que o que a Raíza trouxe aqui é uma centralização para a torcida. Calma, é mais ou menos assim. Mas é que o torcedor hoje ficou um pouco agitado quando teve a notícia de uma reunião para assinar o pré-contrato. É lógico. E eu acho que a Raíza traz aqui com cenário, com informação, com aspectos, para o torcedor não contar definitivamente 100% com a contratação do Jorginho. Contar com o Eu acho que galinha. É muito importante, exatamente. É muito importante você, e acho que o jornalismo que a gente faz aqui na Placar, que a Raíza faz, que você faz, e até mesmo que o Vene faz também, a gente se propõe a sempre não iludir o torcedor. Acho que não iludir o torcedor é o mais importante. Então, o que eu vejo de fora, e obviamente por ser um cara de apuração de mercado, é que não está perto do Jorginho ser jogador do Flamengo. Não, e é difícil entender uma difícil. coisa. Não, é difícil o pessoal entender uma coisa, que as coisas podem mudar muito rápido no futebol. Sim. O Vene, ele teve que, inclusive, até, eu não sei se eu faria, porque eu acho que você pode estar queimando uma fonte, mas ele teve que divulgar, quando o Claudinho não veio, Sim. aquele print lá que estavam preparando o anúncio dele no marketing do Sim, clube. lembro. Porque ele estava sendo hiper atacado. E fato. Não, fato, ok, mas o que eu tô falando, ele estava sendo hiper atacado, e se ele pega e fala, gente, olha só, estava sendo preparado sim. Ah, é? Não acredito. Ele quis mostrar, olha, estava aqui, realmente o negócio estava fechado, os caras voltaram atrás, como aconteceram em alguns negócios, aí o Andrés Pereira com o Palmeiras. Claro. Isso tem acontecido muito Diversas no futebol. vezes. E aí o cara, eu tive um episódio que se eu quisesse expor na época a pessoa, porque quem me passou foi dirigente do Flamengo, Sim. e eu deixei acontecer, e eu fui zoado por muita gente, por muito tempo, quando o Diego Tardelli vinha pro Flamengo, a Raíza lembra disso, ele vinha pro Flamengo, e quem tem informação no meio sabe que ele vinha, ele já estava alugando apartamento, ele já estava com tudo certo. Sim. E aí, lá na China, eu não lembro agora qual era o time, eu sei que a equipe ofereceu, o diretor lá ofereceu o dobro de salário para ele, bônus e uma série de coisas, e ele voltou atrás. É aquela mesmo papo, o Papa. Se não tá assinado, não vale, nada, Sim, meu amigo. Mas olha só, um dirigente do Flamengo, e eu guardei por muito tempo esse print, ele falou para mim, pode cravar. Eu sei, tá fechado. Porque o verbal, hoje no futebol, ele é, obviamente, com quem tem palavra, algo que o dirigente chega lá e fala, pode fechar, pode cravar. Mas assim, se não tá assinado, o cara, no final das contas, ele pode ser antiético. Mas na letra fria da lei, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele não assinou, é mesmo... Pode falar, Raíza. Não, é só para frisar aqui, né? O Flamengo tá muito otimista. O Flamengo acredita que vai conseguir a contratação do Jorginho. Inclusive o Boto, o Papa citou numa reunião não, um bate-papo com a imprensa lá no Ninho do Urubu. Perguntaram para ele aí como é que tá a situação do Jorginho e tal. Ele falou com otimismo, disse que tá encaminhado, mas encaminhado não é acertado. Exato. E a partir do momento que você não fecha e assina, tudo pode acontecer. As movimentações no futebol, elas não param. Como uma pessoa hoje próxima ao Jorginho me disse o seguinte, olha só, Raíza, o Berta, que está cotado no Arsenal, foi uma notícia do Fabrício Romano, é um diretor de futebol que é super fã do Jorginho, tentou levar ele para o Atlético de Madrid várias vezes. Ele chegando, o cenário pode mudar. É o caso da China que eu falei. Sim. Pode ser uma conversa por renovação. É verdade. Né? Então, assim, enquanto não está assinado, tudo pode acontecer. Pode chegar uma ótima proposta e ele optar por outro lado. E aí essa questão, só queria deixar claro para o torcedor que essa questão do pré-contrato, ela não é simples, porque muitas vezes ela é simples. Você tem um pré-contrato, você entra no período de pré-contrato, o jogador negocia com o clube, vai lá e assina, e a partir do dia tanto vira jogador do clube. O Alan, Neste caso, Raíza, o Alan
e o Igor Jesus, que vieram para o Botafogo no ano passado, foram exatamente assim. Eles já estavam nos clubes deles e eles assinaram um pré-contrato e estava certo que eles viriam para o Botafogo. É legal a Raíza trazer essa informação. E nesse caso, a grande questão é que vai envolver uma rescisão de contrato, porque o Flamengo quer o Jorginho para disputar o Super Mundial de Clubes. E, obviamente, que se o Jorginho vier, ele vai querer disputar essa competição também. Mas, para que isso aconteça, aí não é um pré-contrato. Ele teria que antecipar uma rescisão de contrato com o Arsenal, e aí envolve outras questões, como, por exemplo, essa questão do bônus. Pode virar uma situação jurídica, porque a informação que eu tenho é que é um valor considerável, tá? É um valor alto, não é um valor baixo, Pedrosa. É como se você tivesse que comprar o Jorginho, de alguma forma, pagar por uma transferência, né? Vai rescindir e o Flamengo vai ter que arcar com uma taxa que não arcaria se ele viesse como jogador livre. Olha, tem Pedrosa, tem assunto sobre o Jorginho, tá? O Jorginho que entra em campo amanhã com o Arsenal pela Champions. A gente conversei com algumas pessoas ligadas ao Jorginho, pessoas envolvidas na negociação com o Flamengo, enfim, queria explicar um pouco para o torcedor que vive essa expectativa do Jorginho assinar um pré-contrato com o Flamengo, tá? Vamos lá, existem algumas situações aí envolvendo o Jorginho. Não é, de novo, gente, uma negociação simples, uma negociação em andamento. Há um otimismo por parte do Flamengo, como a gente já falou aqui algumas vezes, e o clube gostaria realmente de tentar assinar um pré-contrato com o Jorginho, mas a situação não é simples. Primeiro, que se você assina um pré-contrato, Pedrosa, hoje, ele é válido a partir do dia 1º de julho, porque ele tem contrato com o Arsenal até o final da temporada europeia, e se ele assina hoje um pré-contrato, esse pré-contrato ele passa a valer a partir do dia 1º de julho, ou seja, não contemplaria o Super Mundial de Clubes, que é o objetivo do Flamengo, caso feche com o Jorginho. O Flamengo quer fechar com o Jorginho e tê-lo para o Super Mundial de Clubes. Para que isso aconteça, Pedrosa, o Jorginho vai precisar antecipar o término de contrato com o Arsenal, ou seja, rescindir o contrato. E quando você rescinde um contrato, gente, é uma negociação, não é uma coisa simples, você vai lá, assina e ponto. Não, quando você rescinde, você precisa negociar algumas situações, tá? Então não é chegar lá e assinar. E aí eu ouvi de algumas pessoas ligadas ao Jorginho que ainda não há um acerto verbal com o Flamengo. Essa informação é informação nossa, tá? Há conversas em andamento, há uma negociação em curso. Ele vê o Flamengo como muito atrativo, mas se chegar outras situações, ele vai avaliar. Como, por exemplo, uma notícia trazida hoje pelo Fabrício Romano, tá? Pode impactar nessa situação, que é o André Berta, que é o ex-dirigente do Atlético de Madrid. Ele está cotado para assumir o Arsenal, na vaga do Edu Gaspar, tá? De diretor de futebol do Arsenal. E o que me passaram é o seguinte, o Berta tentou várias vezes levar o Jorginho para o Atlético de Madrid. É fã do futebol do Jorginho, gosta muito do Jorginho. Então, uma situação aí que pode mudar esse panorama envolvendo o Jorginho. Outra situação que comentaram comigo, Pedrosa, é a do Maurício Sarri. Ele é considerado um pai para o Jorginho no futebol. Tá? E a informação que o Jorginho recebeu é que ele está cotado para assumir o Milan. E caso ele assuma o Milan, pode ser que procure o Jorginho. Então, assim, eu sei que o torcedor está nessa expectativa. O Flamengo, obviamente, quer adiantar essa situação, tentar assinar alguma coisa com ele, tentar encaminhar essa rescisão, deixar acordada essa rescisão com o Arsenal para que ele possa assinar e disputar o Super Mundial de Clubes, mas ainda é algo que está muito em aberto. Tem alguma coisa de reunião, Raíza? Porque eu não cheguei a ver o vídeo do Vene, mas eu vi a internet inteira dando crédito ao Vene Casagrande de que teria uma reunião essa semana para tentar antecipar essa assinatura de um pré-contrato ou de uma rescisão. Ele fala de uma reunião, o Vene Casagrande. Aí você tem alguma informação com relação a isso? Então, justamente por conta dessa informação do Vene, eu fui atrás de algumas pessoas para entender como é que estava essa situação, né? Por parte
de pessoas que trabalham com o Jorginho, que eu escutei o seguinte: não tem nenhuma reunião agendada. Né? Que o Boto pode pegar o telefone e ligar para o Jorginho, pode acontecer. E o que me passaram é o seguinte: se o Boto pegar o telefone e ligar para o Jorginho vai atender sempre. O Jorginho vai sempre atender o Boto. Aliás, estão conversando, existe uma negociação em curso, mas que tenha algo marcado por parte do staff do Jorginho, a informação que eu tenho é que eles não estão cientes, tá? Tem esse jogo do Arsenal amanhã pela Champions na Holanda. Todo o staff dele vai estar lá acompanhando isso. Tem essa situação da definição do diretor de futebol, que é um ponto importante, é um ponto-chave nessa negociação também envolvendo o Jorginho. E essa questão, pessoas próximas a ele, Papa, me explicaram que essa questão do pré-contrato ela não é simples. Por quê? Porque não é assinar um pré-contrato. Se ele assina hoje um pré-contrato, esse acordo vai valer a partir do dia 1º de julho. O que ele tem que fazer, caso feche com o Flamengo, é antecipar uma rescisão de contrato com o Arsenal. E aí é onde entra, né? Quando você vai rescindir o contrato, há negociação. Porque normalmente você precisa abrir mão de... Mas a temporada acaba em final de maio, basicamente ali, começo de junho e final de maio. A temporada acaba, não sei a data exata. E aí seria algo simples. A temporada acaba. Seria algo simples. Mas ele entraria de férias, não teria mais como jogar pelo Arsenal. Mas aí é que tá, não é algo simples, sabe? É óbvio, entendi, tem negociação, entendi. Eu vou te explicar, existe uma cláusula no contrato do Jorginho, que ele vai receber um bônus prêmio, um bônus de premiação, caso ele fique no Arsenal até o último dia de contrato. É um valor, pelo que me passaram, considerado um valor alto, comum em negociações no futebol europeu. É um valor que você recebe se você ficar até o último dia de contrato. Então, o clube que tiver interesse no Jorginho, aí, por exemplo, o Flamengo, e se for negociar de fato essa rescisão antecipada, o que é o interesse do Flamengo para que ele dispute o Super Mundial de Clubes? Vai ter que assumir isso aí. Provavelmente vai ter que assumir esse valor, como se viu, fosse, Pedrosa? né, Raíssa, uma cláusula de fidelidade, né? Você é premiado por cumprir o contrato e você tenta segurar o jogador. Exatamente. Acho que justamente também uma forma do clube se proteger do jogador não assinar um pré-contrato. Exato. Né? Vamos lá. Ele poder ter até o último dia ali para discutir uma renovação ou não. Eu venho acompanhando desde o início que vocês trouxeram essa informação aqui, tanto a Raíssa quanto o Papa, sobre o Jorginho. Passo a passo, desde que a gente começou o Placar Aberto aqui nessa temporada, toda essa novela do Jorginho, toda essa negociação, em algum momento o Jorginho já esteve mais próximo do Flamengo. Em algum momento as notícias elas davam toda a direção de que o Jorginho seria jogador do Flamengo no meio do ano. Mas me parece, obviamente com todos os suportes que a Raíssa trouxe aqui, com o jogador, com o clube, ouvindo o lado do Flamengo também e também com o que o Papa já tinha trazido em relação a isso, que a situação não é tão simples e que não tem nenhum tipo de acerto entre Jorginho e Flamengo. Você tem uma conversa de um clube interessado, de um clube que tem a aprovação do Jorginho pessoal se tratando de uma possível vinda para o Brasil, mas que o Jorginho tem mercado na Itália, que o Jorginho pode, quem sabe, renovar com o Arsenal, que o Jorginho está longe de ser um jogador que apenas tem o Flamengo como foco nos próximos meses. E além da questão dos direcionamentos, tem também uma questão financeira, que o Flamengo, além de arcar com o alto salário que o Jorginho vai ter se vier para o Flamengo, também teria que arcar com essa cláusula em relação ao bônus que ele receberia. E aí eu queria perguntar do Papa. Papa, vale a pena pagar o bônus? Vale a pena ainda insistir no Jorginho? Vale a pena você continuar nessa negociação, mesmo com tudo que a gente trouxe aqui? Porque se o Flamengo antes tinha um acerto encaminhado, por tudo que a Raíssa trouxe aqui, não me parece isso. Hoje o Jorginho não me parece perto do Flamengo. Vamos lá, juntando todas as informações que a gente tem, primeiro eu vou dizer que eu acho que o Flamengo deve sim continuar buscando essa contratação, que é uma baita contratação. Segundo, eu acho que a situação ela tem dois fatores. Um é o acordo, isso existe, e o Boto deixou isso claro lá a Raíssa estava lá no dia ele conversando com a imprensa, e aí perguntaram sobre a negociação e ele deixou claro, está bem encaminhada. O que é o bem encaminhado? Não quer dizer que ele vai assinar com o Flamengo. O bem encaminhado que eu entendi e o que a gente tem recebido de informação há um acordo com relação a tempo de contrato
e há um acordo com relação ao que o Flamengo vai pagar por ele. Não há um acerto para ele assinar ainda agora. Perfeito. Senão não tinha reunião, senão não tinha que ele convencer família, esposa para vir para cá, não tinha que convencer o Arsenal a liberar, não tinha essa cláusula para pagar. Então, uma coisa é ter o acordo verbal financeiro e o acordo verbal de tempo. A outra coisa é ter o acordo assinado de contratação e todos os pormenores aí. Então, Sim. Eu acho que realmente não é simples. A informação do Vene hoje, que tinha uma reunião para antecipar esse pré-contrato, ela já é superada agora por uma nova informação que a Raíza trouxe, que eu acho importante a gente falar, de que tem essa questão aí, que 1º de julho, o pré-contrato, ele não poderia jogar o Mundial, e o Flamengo quer que ele jogue o Mundial, então é uma outra situação. Sim. Ele teria que... o Flamengo quer o quê? Que ele assine um pré-contrato para 1º de julho, mas que esse contrato não vai valer? Só para dizer que tem alguma coisa que ele realmente quer vir, para depois ele batalhar o restante? Pode ser. Pode ser. Pode ser uma coisa para amarrar, mas só para ele batalhar o restante depois. Você não descarta isso. Porque eu não descarto, porque o Vene é bem informado também. Então, eu acho que pode ter alguma coisa do Flamengo querendo amarrar. Mas agora, há um mês a informação era de que ele assinaria um pré-contrato. Não era. Ué, não informação era. do Vene. De que ele assinaria um pré-contrato. Não, queriam tentar fazer ele assinar um pré-contrato. Ué, E que ele estava... Mas só que aí teve uma nova informação, que a família não estava... Que você trouxe aqui muito bem. Então, assim... Não, e a Raíza sabe disso também. O que eu acho que a Raíza tá colocando aqui é meio que assim... Galera, a situação não é simples. Então é isso aí, galera. Link do canal Placar TV na descrição como forma de créditos. Vamos aqui dar nossa opinião e, é claro, atualizar vocês mais ainda sobre tudo do nosso Mengão. Sobre a questão de Jorginho, complicou, né? O atleta não aceitou assinar o pré-contrato com o Flamengo e agora vê alguns clubes do futebol europeu como Milan, Atlético de Madrid, monitorarem o jogador para uma possível contratação. E é claro que Jorginho vai dar prioridade ao futebol europeu. Infelizmente, é dessa forma que acontece, né, a carreira de um jogador. Ainda mais ele que tem muita qualidade, é um atleta que é bastante vitorioso e ainda tem a questão do desejo da família em permanecer no continente europeu. Portanto, tudo isso deve pesar na sua escolha. Mas o Flamengo aposta aí na vontade do jogador, já que ele deu a sua palavra e disse que pretende vestir a camisa do Flamengo pelas próximas temporadas. Tem uma reunião aí nos próximos dias com os seus empresários e o Flamengo tentará, de todas as formas, assinar um pré-contrato com o jogador para que assim o nosso Mengão fique resguardado com relação a essa sondagem aí de vários clubes do futebol europeu. Portanto, Jorginho cada vez mais distantes aí do nosso Mengão. E um jogador que tem a sua renovação de contrato encaminhada é Eric Pulgar. Depois de demonstrar interesse em sair do clube, Eric Pulgar volta atrás. Os seus empresários negociaram a sua renovação com o Flamengo e já está tudo certo. O atleta receberá um aumento considerável do seu salário, mais 3 anos de renovação de contrato. Ou seja, o nosso Mengão tem um reforço e tanto aí para comemorar. É um dos principais jogadores do Flamengo do meio do campo, é um pilar que sustenta aí a marcação do clube carioca e Filipe Luís, assim como também toda a comissão técnica está feliz com essa renovação de contrato encaminhada. Pulgar retoma planos em renovação no Flamengo após conversa com Filipe Luís. Eric Pulgar está prestes a assinar renovação de contrato por mais 3 temporadas com o nosso Mengão. O chileno fechou 2024 com as portas abertas para o mercado internacional, mas decidiu retomar os planos do clube carioca depois de conversar com Filipe Luís. Então, se Filipe Luís está dando show à beira de campo, comandando a equipe rubro-negra, também participa diretamente na renovação de contrato e convenceu Eric Pulgar a aceitar a proposta de renovação do nosso Mengão. Flamengo e Pulgar encaminharam a renovação contratual. Desse modo, o empresário do jogador chega ao Rio de Janeiro nos próximos dias para assinar o novo vínculo e selar um acordo, válido até dezembro de 28. Dessa forma, o volante decidiu aceitar a continuidade no rubro-negro, algo que estava ameaçado no final de 24.
O chileno encerrou o ano da última temporada com algumas incertezas na carreira. Portanto, o atleta manteve a porta aberta para propostas do futebol internacional, porém sempre priorizando ficar no Flamengo até o final do seu vínculo, em dezembro de 25. Em meio às sondagens, o atleta de 31 anos começou a nova temporada com uma boa notícia: a apreciação de Filipe Luís. Contratado em outubro para suceder Tite, Filipe Luís teve uma conversa decisiva com Eric Pulgar em janeiro. Dessa forma, o treinador explicou que o jogador tem uma função determinante no estilo de jogo. Além disso, o treinador deixou claro que contava com o chileno durante todo o tempo que estiver à frente do elenco rubro-negro. É o homem de confiança do Flamengo, portanto, Filipe Luís teve um papel fundamental aí na renovação de contrato de Eric Pulgar. Na sua opinião, o Flamengo fez certo em renovar com o chileno? Participa aqui do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários.